Yes, I would gladly accept it. I miss my family. That's all. Oh, thank you for your time. It's my pleasure. Can I smoke now? O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, SEF, é um serviço de segurança, sob a tutela do Ministério da Administração Interna, com autonomia administrativa e que se integra no quadro da Política de Segurança Interna do país. Transmitir a política de imigração e asilo de Portugal, de acordo com as disposições da Constituição da Lei e as orientações do Governo. Este serviço visa controlar a circulação de pessoas nas fronteiras, a permanência e a atividade de estrangeiros em território nacional, bem como estudar, promover, coordenar e executar as medidas e ações relacionadas com aquelas atividades e com os movimentos migratórios. O ACD é um instituto público com autonomia administrativa sob a tutela da Presidência, do Conselho de Ministros e do Primeiro-Ministro. Colaborar na criação, execução e avaliação das políticas públicas, tanto em áreas transversais como específicas, relevantes para a integração dos imigrantes e minorias étnicas, bem como promover o diálogo entre as diversas culturas, etnias e religiões. Baseia-se nos 7 princípios-chave: igualdade, diálogo, cidadania, hospitalidade, interculturalidade, proximidade e iniciativa. Providenciar informação com vista à promoção dos direitos e ao cumprimento dos deveres dos imigrantes. Informar a opinião pública sobre os assuntos de imigração e promover a interculturalidade. Folhetos informativos, centros locais de apoio à integração dos imigrantes, linha telefónica informativa, linha SOS Imigrante. Estudos sobre imigração e integração, publicações e conferências, programas de rádio e televisão, campanhas de divulgação e sensibilização. O CNAI é constituído por Centros de Apoio ao Imigrante, criados pelo ACD em 2004, um em Lisboa, outro no Porto, e geridos por este. Trata-se de um espaço público que disponibiliza, para além de diferentes instituições públicas, gabinetes de apoio ao imigrante. É gerido por protocolos com o ACD. São o resultado da identificação destas necessidades. Hoje, os imigrantes que se dirijam ao CNAI podem encontrar no mesmo espaço diferentes instituições públicas e gabinetes de apoio com o objetivo de resolverem, numa mesma visita, diversas questões relacionadas com a sua integração em Portugal. Foi distinguido em 2005 com o primeiro lugar do Prémio de Boas Práticas no Setor Público, na categoria Atendimento a Clientes, promovido pela Deloitte e pelo Diário Económico, e foi ainda considerado exemplo de uma boa prática no Manual de Integração para Decisores Políticos e Profissionais, em novembro de 2004, pela Direção-Geral para a Justiça, Liberdade e Segurança da Comissão Europeia. O ACD criou o CLAI para dar apoio aos imigrantes que começavam a ser cada vez mais e com mais necessidades. O CLAI, em funcionamento desde março de 2003,
resulta de uma parceria estabelecida através de um protocolo de cooperação entre esta delegação e o ACD. O CLAI de Braga foi dos primeiros, é uma das valências da delegação de Braga da Cruz Vermelha Portuguesa. Existe para servir a comunidade em geral, procurando solucionar as necessidades sentidas pela população imigrante. Essencialmente por proporcionar respostas locais e articuladas ao nível das necessidades de acolhimento e integração das comunidades imigrantes, enquanto requisito fundamental para o exercício de uma cidadania ativa e responsável. Informar, aconselhar, encaminhar e acompanhar o imigrante face aos assuntos apresentados. Facilitar o acesso do imigrante aos recursos da comunidade. Dinamizar o associativismo. Promover a interculturalidade. Promover a participação ativa do imigrante no seu processo de integração. Fomentar a relação cotidiana entre os povos que escolheram Braga enquanto comunidade de acolhimento, tendo o CLAI a missão de estabelecer as pontes. Quando o imigrante não fala o português, o CLAI de Braga está preparado com tradutores para uma melhor comunicação. Segundo fontes do CLAI, os imigrantes que vêm para Braga são brasileiros, romanos, ucranianos, russos e PALOP, com idades entre os 25 e os 44 anos. A maioria já tem família cá. As mulheres, apesar de ganharem baixos salários, conseguem amealhar mais dinheiro uma vez que permanecem mais tempo em casa, em função da discriminação de que são alvo.